Há uma relação muito íntima entre a canção de missões e esta ocasião que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Quando nós abrimos nossas Bíblias em 1 aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 26, após o apóstolo Paulo explanar a respeito da ceia do Senhor, e dentro do mesmo contexto, no versículo 26, ele afirma: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O retorno do Senhor é uma realidade inescapável para aqueles que nos colocamos perante a mesa dele, e faz parte da celebração da ceia do Senhor a consideração de que ele há de fato de retornar a este mundo. E torna-se também inevitável o tema e o texto bíblico que servem de base para a nossa meditação nesta manhã. Nosso tema é: prepare-se. Prepare-se. E nós juntos aqui refletiremos brevemente, em virtude da quantidade de atividades que temos neste culto, a respeito de 3 questões relacionadas, esses itens, ao nosso tema. Prepare-se com vigilância antecipadamente. Prepare-se com vigilância dedicadamente. Prepare-se com vigilância urgentemente. Mateus capítulo 25, de 1 a 13, mas citamos para início da nossa reflexão apenas o versículo final desta perícope, desta sessão, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Oremos. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós clamamos que Tu nos capacites, ao lê-la, a compreendê-la, aprendê-la, apreendê-la e colocá-la em prática em o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Era o final de julho de 2018. E eu participava do 8º ICOBS, sigla em inglês para Encontro Internacional de Estudos Batistas, sediado na Universidade Baylor, em Waco, no Texas. Tive o privilégio de representar a América Latina naquele encontro, sendo um dos preletores oficiais. Ao final daquela atividade, retornava para o Brasil, do aeroporto de Dallas, Fort Worth, para Miami, e aguardava o horário, então, para embarcar. Olhando para o relógio, vi que ainda tinha tempo, e fui até o local de embarque com a maior calma do mundo. Em lá chegando, surpreendido fui com o fato de que o voo já havia partido. Só então atentei para a questão do fuso horário de Dallas para Miami. E várias preocupações me vieram à mente. Primeira delas: como é que eu vou avisar a minha esposa? Porque ela está me esperando amanhã de manhã. E o próximo voo será amanhã à noite. Então vou chegar um dia depois.
Como é que eu vou avisá-la? O celular não tinha como ligar, não tinha como enviar qualquer tipo de mensagem pelas redes sociais. E aonde é que eu vou passar o dia? Mas eu passei 24 horas naquele aeroporto. Dormi ali aquela noite. Ao mesmo tempo recostado num daqueles bancos, ao mesmo tempo vigiando a minha bagagem, dormindo com o braço entrelaçado na alça da bolsa, da mala. Por um milagre, enquanto passava num dos corredores, perguntando em uma e outra loja se havia ali algum tipo de forma de eu entrar na internet para mandar uma mensagem, meu celular pegou um sinal, um Wi-Fi divino. E eu pude rapidamente falar, Sueli, meu voo, eu perdi o voo, só vou poder voltar para o Brasil no dia seguinte, pela manhã, por favor, não fique preocupado, está tudo bem aqui. Acabou, o sinal foi embora. Estava avisado. É o Wi-Fi divino, né, irmãos? Funciona só o suficiente. Como é ruim perder um horário. Perder uma chamada. A hora da partida. Triste. Voltarei a essa história ainda do 8º ICOBS, na sequência dessa mensagem. Jesus, no capítulo 24 em diante, ele começa a contar algumas histórias e parábolas a respeito do final dos tempos e da necessidade de que os seus ouvintes estivessem atentos a esse fato, a essa realidade. E nessa nossa breve reflexão, nessas 3 considerações que faremos, nós iniciamos declarando que a mensagem principal desta parábola, chamada das 10 virgens, é de que os cristãos necessitam de estar em vigilância, porque somente aqueles que de fato estiverem preparados é que entrarão no reino de Deus. E um outro fato interessante que causa-nos espécie é que a Bíblia como um todo, ela fala mais, pasmemos, irmãos, a Bíblia como um todo, ela fala mais a respeito da segunda vinda de Cristo do que a respeito da primeira vinda de Cristo. Nós que somos tão envolvidos com a questão do nascimento de Jesus, especialmente quando se diz respeito ao Natal, podemos imaginar que é o contrário, mas não é. A Bíblia tem maior quantidade de menções no que diz respeito ao retorno de Jesus, sua segunda vinda, do que em relação à primeira. Daí o fato do Filho de Deus ter chamado a atenção dos seus ouvintes originais a respeito disso, e por estar registrado na palavra do Senhor, chama-nos a atenção também hoje. Mas a primeira consideração nesta manhã é essa: prepare-se com vigilância antecipadamente. Capítulo 25 de Mateus, versos 1 a 4. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e aqui vale um destaque: semelhante, não é igual, não é a mesma coisa. Em grego há 2 palavras: homoi, semelhante, homo, igual. Apenas uma única letra, seria o i em português, faz toda a diferença entre aquilo que é igual e aquilo que é semelhante. E aqui, o texto bíblico relata a palavra homoiotecetai. Homoi é o início, é semelhante. Então Jesus conta uma parábola, e nessa parábola, a experiência daquelas 10 virgens descritas nesse texto, traz lições semelhantes àquilo que acontece no que diz respeito ao reino de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Jesus diz então, porque ele já vem falando no capítulo anterior a respeito de temas concernentes à segunda vinda dele. Lembramos que ainda não havia nem voltado para o Pai e já estava advertindo os seus ouvintes a respeito da sua segunda vinda, do seu retorno. Ele continuava
É o terceiro tema no qual ele trata esse assunto de forma sequente. As 10 virgens simbolizam aqui as pessoas que estão aguardando o retorno de Cristo. Na parábola, o retorno do noivo. Prossegue o texto no verso 1. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, loucas, imprudentes, insensatas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Há alguns símbolos aqui presentes de forma clara. Tenhamos em mente não o casamento ocidental, senão um casamento oriental, judaico, e todas as festividades que o envolvem, os preparativos que acontecem antes. Daí já vemos a necessidade de nos prepararmos antecipadamente para o retorno do noivo, que é Cristo. Embora não presente aqui nessa parábola de forma clara, há um ensino nas Escrituras de que Jesus é o noivo, que há de desposar-se da sua noiva, que somos nós, a igreja de Cristo. Nós não somos noivas de Cristo. No singular, a igreja é a noiva de Jesus. E dentro do cerimonial do casamento judaico, aquilo que nós poderíamos comparar, ainda que mal comparando, com o noivado ocidental, é um compromisso muito sério. Nesse compromisso prévio ao casamento em si, os noivos já realizam um culto, já comprometem-se com seus familiares, os noivos já são considerados de fato comprometidos, e aí nós nos lembramos da experiência de Maria e José, como José espantou-se, decepcionou-se ao perceber que a sua comprometida, perante cujos pais ele já havia assumido esse compromisso, e também diante de Deus, estava noiva dele e estava grávida, e não era dele. Por isso, intentou deixá-la secretamente. O compromisso de noivado na nossa sociedade ocidental, muitas vezes é visto como experimental. Se não der certo, é só noivado, separa. No casamento judaico, não. É um compromisso sério. Jesus é o noivo que há de retornar para buscar a sua igreja, que é a sua noiva. E a noiva de Jesus, que é a igreja, dentro dessa concepção do casamento judaico, já tem um compromisso muito sério com o noivo. E a noiva, que é a igreja, está a ataviar-se, a preparar-se, a enfeitar-se para o retorno, para a vinda do seu noivo. Mas por que essas 10 virgens na parábola? Alguns comentaristas sugerem que seriam como que aquelas damas de honra, chamadas oficialmente de testemunhas, mas popularmente de madrinhas na nossa sociedade ocidental. E haveria, portanto, uma procissão. Virgindade aqui relacionada à pureza. Então, um processional de 10 virgens que estariam ali carregando as suas lâmpadas, que não podem ser confundidas com as lâmpadas dos dias atuais, mas que eram sim tochas, que deveriam estar acesas, e podemos imaginar, numa noite escura, aquelas tochas em procissão pelo caminho, enfeitando e dando beleza àquele cerimonial, quando o noivo viria para buscar a sua noiva. E aquelas, entre aspas, madrinhas, acompanhando aquela procissão com as suas tochas numa noite escura. E aí vem a ideia da loucura, ou da imprudência e da insensatez de umas, e da sensatez de outras. Sendo aquelas tochas alimentadas por azeite, em outras versões, óleo,
5 delas consideraram a importância de, em não sabendo em que tempo chegaria o noivo, porque após assumir o compromisso com a sua noiva, o noivo não a levava para morar consigo, antes ia preparar a casa para receber o casal, enfeitá-la, dar todo o conforto para a noiva, e para então depois, com tudo preparado, retornar para buscá-la. Muitas vezes o tempo era imprevisto, não oficialmente marcado. Haveria necessidade de ter vigilância para aguardar a vinda do noivo. 5 prudentes daquela procissão que tinham a honra de fazer parte da cerimônia, além do azeite ou óleo que já queimava na tocha e assim propiciava a emissão da chama, levaram consigo também algumas vasilhas com azeite ou óleo inflamável extraordinário. Como não sabemos quando o noivo vai chegar, pode ser que antes da sua vinda, o óleo que está na tocha se apague e não haja mais possibilidade de haver chama. Então nós tomaremos mão desse óleo, azeite inflamável sobressalente e poderemos reacender as tochas. 5 fizeram assim. 5 não. Foram só com as suas tochas. Essas outras 5 sabiam que a chama carecia do azeite ou do óleo para poder manter-se acesa. Tanto é que estavam com as suas tochas sendo alimentadas daquelas chamas pelo azeite ou óleo inflamável que ali estava. Sabiam que precisava. Mas não se prepararam para a eventualidade do noivo demorar mais no seu retorno do que aquele óleo presente naquela tocha poderia suportar. E foram sem as suas vasilhas sobressalentes. Pensamentos que para nós hoje podem ser complicados de se compreender. Mas eu creio que a maioria de nós aqui possui um celular. E o seu celular pode possuir o recurso de ter uma lanterna. E precisamos de bateria para alimentar o celular. Imagina que você vai participar de um evento à noite que pedem que os celulares todos estejam acesos. Mas o tempo vai passando e a bateria vai sendo consumida. Se você não tiver um carregador portátil para carregar, seria a vasilha do azeite contemporâneo. As tochas. Carecia-se da vasilha. As prudentes carregaram as vasilhas com o óleo, o azeite extraordinário. As imprudentes não o fizeram. A necessidade de preparar-se antecipadamente. Hoje em dia, com a nossa vida dentro de um celular, se nós não tivermos um lugar para carregar, ou não tivermos um carregador portátil, em muitas circunstâncias nós ficaremos em apuros terríveis. E aquelas senhoras ou jovens virgens, o apuro delas é que elas não possuíam vasilhas com azeite. Não prepararam-se antecipadamente para o retorno do noivo que poderia tardar. E aí fica a questão para nós. Temos nós nos preparado com antecedência para o retorno do noivo, que é Cristo, ou temos sido imprudentes, insensatos? Uma segunda consideração é prepare-se com vigilância dedicadamente. A partir do versículo 5 e até o versículo 9, nós lemos: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A crítica nessa parábola em nenhum momento é dada à questão das noivas terem adormecido, porque todas elas adormeceram. O sono, ele é praticamente invencível. Quando o sono nos acomete, ainda que pouco a pouco,
finalmente nós somos derrotados por ele. Aliás, dentro da mitologia grega, o deus do sono, que é Hipnos, ele é um parente, um primo do deus da morte, na mitologia grega. Porque ambos quando vêm sobre o ser humano, são invencíveis. A morte e o sono. Aquelas 10 virgens foram tomadas pelo sono, vencidas pelo sono e adormeceram, verso 5. E o versículo 6 diz, mas à meia-noite, ou seja, num horário inesperado para o retorno do noivo. E é interessante que, se você olhar aí para o lado, em Mateus 24, 44, nós lemos, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Talvez jamais aquelas 10 virgens imaginassem que o retorno do noivo seria à meia-noite, mas foi a hora que ele veio. E nessa comparação com o retorno do noivo, que é Cristo, para buscar a sua igreja, que é a sua noiva, somos chamados a atenção para que nos preparemos com vigilância e de maneira dedicada. Atentos. E ouviu-se um grito, eis o noivo! E a palavra grega aqui, para grito é interessante, kraugê. Kraugê pode ser definida como um grito alto, dado com uma grande emoção, e até como um grito dado contra alguém. E nessa definição que kraugê pode ser um grito dado contra alguém, podemos afirmar tacitamente que o retorno do noivo será contra algumas pessoas. Será um retorno de alegria para alguns, mas um retorno que será contra outros. Para aquelas 5 noivas prudentes que levavam consigo o azeite, o retorno do noivo para convidá-las às bodas, à festa do casamento, e voltamos novamente à cerimônia judaica. Na cerimônia ocidental, uma festa de casamento pode durar algumas horas, mas dentro da experiência judaica, o casamento dura dias, quiçá até semanas de celebração das bodas. Foi nessa perspectiva que o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa cerimônia de casamento em que acabou o vinho, porque era uma cerimônia longa, de dias. Para aquelas 5 virgens prudentes, o grito, eis o noivo, foi de alegria para elas. Por que foi de alegria? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, as suas tochas. Havia aquelas, na linguagem contemporânea, que poderiam recarregar a bateria do seu celular com a bateria portátil, com um carregador portátil. Mas havia aquelas que não tinham vasilha de azeite, elas não levaram vasilha com azeite extra. Então as suas tochas estavam apagadas e permaneceriam como tal. E solicitaram. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Compartilhe conosco. Um pedido bonito, saudável, do compartilhar, do ajudar o próximo. Mas havia um problema. Versículo 9. As prudentes responderam, não, para que não falte a nós e a vós outras. Se compartilharmos o azeite da nossa vasilha, não vai dar nem para nós, nem para vocês. Não vamos conseguir alimentar as lâmpadas, as 10 tochas com esse azeite. Nós temos a porção individual para a tocha de cada uma das 5. Não pode ser compartilhado.
meu carregador portátil só tem carga para alimentar o meu celular. Se eu compartilhar com você, vai faltar para os dois. E não vai acender a lanterna nem minha, nem sua por muito tempo. E aqui a lição de que era melhor naquela procissão ter 5 virgens com as suas tochas acesas, do que ter 10 sem as tochas acesas. Prepare-se dedicadamente. O Centro de Pesquisas Pew, sediado em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, é um centro de pesquisas que trabalha com pesquisa de números, de tecnologia, de ciência, de política e também de fatos religiosos. Esse Centro Pew de Pesquisas tem o seguinte moto: números, fatos e tendências moldando o seu mundo. Números, fatos e tendências moldando o seu mundo, que dão um molde, dão um formato para o mundo. Fazem essas pesquisas e publicam. No que diz respeito à religião, especificamente em relação à segunda vinda de Cristo, o Centro Pew de Pesquisas também fez algumas perguntas e recebeu respostas relacionadas ao nosso tema. Uma pergunta: Jesus voltará à Terra? Interrogação, ou seja, a sua segunda vinda. Vejamos o resultado dessa pesquisa nos Estados Unidos, mas que serve de comparação para nós, pelo menos para nós refletirmos. 55% dos adultos norte-americanos disseram não. Jesus não vai voltar. Não haverá segunda vinda de Cristo. 45% disseram sim. Praticamente 4 em cada 10 americanos creem que Jesus virá a segunda vez ao mundo. Uma pesquisa recente, de dezembro do ano passado. Mas quando essa pesquisa voltou-se somente para cristãos, mais de 3/4 disseram que sim, Jesus vai retornar. Mas é triste imaginar que cerca de 1/4, de 1 em cada 4 cristãos norte-americanos, não acredita no retorno de Jesus ao mundo. Lembremos que estamos perante a mesa do Senhor e que Paulo advertiu os seus leitores em Corinto. Estamos celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Se esse 1/4 não crê que Jesus retornará, a ceia do Senhor para eles fica sem propósito à luz das Escrituras Sagradas. Uma segunda pergunta nessa pesquisa do Centro Pew de Pesquisas: estamos vivendo o final dos tempos? Interrogação. 39% dos americanos adultos disseram que sim. Porém, 58% disseram não, não estamos vivendo o final dos tempos. De forma geral, qualquer tipo de adulto. Mas quando a pergunta vem para os cristãos, 47% disseram não, nós não estamos vivendo o final dos tempos. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina que com a vinda de Jesus ao mundo, a sua primeira vinda, inaugurou-se o final dos tempos. Inauguraram-se os dias finais. Ainda não é o dia final, que será o dia de retorno de Cristo ao mundo para julgá-lo, mas os dias finais, nós já estamos vivendo eles desde o momento em que Cristo colocou a planta do seu pé aqui nesse mundo. Mas 47% dos cristãos norte-americanos disseram que não estamos vivendo o final dos tempos. Uma terceira pergunta e última destacada aqui: Jesus voltará no tempo da sua vida física aqui nessa terra? Jesus virá a segunda vez a esse mundo enquanto você ainda estiver vivo? 1 a cada 10 disseram sim. Definitivamente, ou provavelmente, Cristo voltará a esse mundo enquanto estiver vivo. Que fração triste.
1 em cada 10 americanos. 27% disseram, não tenho certeza se ele vai voltar durante o meu tempo de vida. 19%, Cristo não vai voltar enquanto eu estiver vivo. Não vai voltar, não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalonicenses, pensava diferente. Ele cria que os cristãos seriam transformados. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ah, mas não aconteceu no tempo dele. Mas essa sua expectativa transformava a sua forma de agir. A expectativa de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Mas há 20% de americanos que dizem, não vai voltar nos meus tempos, nos meus dias de vida. No mesmo capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 37, Jesus faz uma comparação com os dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Há 20% de norte-americanos que declaram tacitamente, não acontecerá enquanto estiver vivo. E foi assim também nos dias de Noé. Estavam vivendo como se nada fosse acontecer, comendo, bebendo, casando, dando esse casamento, e Noé construindo a arca, em terra seca. Esse cara é maluco. Como é que ele vai conduzir essa arca enorme dessa terra seca até a porção de água, até o mar aberto? Muitos também hoje pensam que são loucos aqueles que estão simbolicamente construindo as suas arcas, em preparação, na expectativa da segunda vinda de Cristo. E há alguns que, para não serem considerados loucos, dizem, não, Cristo não vai voltar agora, para tentarem se afinar com o pensamento desse mundo, das pessoas que comem, bebem, casam e dão-se em casamento, despreocupados com coisas espirituais. São cristãos, mas não creem na segunda vinda de Cristo ao mundo. Será você um desses? Somos chamados a nos prepararmos com vigilância dedicadamente. Os cristãos vivemos uma tensão, porque há textos na Bíblia que mencionam que Jesus vai voltar de forma iminente, a qualquer momento, mas também há textos na Bíblia que apontam uma demora para a segunda vinda de Cristo. Mas na equação teológica ou bíblica, demora, que é um retardamento do retorno de Cristo, mais iminência, que é a vinda a qualquer momento, quando você soma demora e iminência, o resultado é vigie. Vigie. Nos dias de Noé, quando as chuvas começaram a cair de forma intensa, ao ponto de alagar, então lembraram-se e consideraram que Noé estava certo. E tentaram entrar na arca, mas não lhes foi possível. Era tarde demais. Precisamos nos preparar com vigilância e de maneira dedicada. Mas como nós vimos aqui nessa pesquisa do Centro Pew, há até cristãos que não creem, nem que Jesus vai voltar, nem que vai voltar nos seus dias, muito menos. Sabe como é que o apóstolo Paulo define esses cristãos? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 19, você vai encontrar a definição de Paulo. O termo grego que Paulo utiliza é eleenoteroi. Eleenoteroi pode ser traduzido por miserável,
digno de pena, digno de lástima, digno de misericórdia. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, que se esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos, de todos os homens, os mais eleinoteroi, os mais miseráveis. Crente, mas um crente miserável. E miserável e digno de pena, não comparando com outros cristãos que esperam a vinda de Cristo para esses dias, mas em comparação com todos os homens. Isso me chama atenção. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui terrena física, somos os mais infelizes, miseráveis, dignos de misericórdia de todos os homens, crentes e incrédulos. Você é um eleinoteroi. Você só espera em Cristo para essa vida. Não crê que Jesus voltará a segunda vez a esse mundo. Não vive na expectativa de que Ele volte ainda nos seus dias de vida física. Se você crê assim, não sou eu não. Paulo diz que você é um crente miserável, digno de pena, digno de misericórdia, digno de lástima. A importância que as Escrituras dão em textos diversos para a realidade da segunda vinda de Cristo a esse mundo. E que nós estejamos crendo nisso e em expectativa por isso e nos preparando para isso. Aquelas 5 virgens declaradas imprudentes não esperavam com tanta dedicação o retorno do noivo. Por isso, não é que as suas vasilhas de azeite se esvaziaram, não. O texto bíblico diz que elas não levaram azeite consigo, final do versículo 3 de Mateus 25. Nem azeite levaram. Saíram para o encontro para acender a luz dos seus celulares, sem levar o carregador portátil para dar carga na bateria do celular. Você está com a sua vasilha com azeite? Ou contemporaneizando? Você está com o seu carregador portátil para acender a lanterna do seu celular? Ou saiu pelo mundo de qualquer maneira, jogando com a sorte, dedicadamente? Finalmente, prepare-se com vigilância, urgentemente, versos 10 a 13. Saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. O grito veio: eis o noivo, saí ao seu encontro. Não tem vasilha, nossa lanterna está apagando, me dá um pouquinho do sul aí. Não, não posso dar, porque vai faltar para mim e para você. Então, pelo menos nós temos, vão comprar. E foram comprar. Enquanto elas foram comprar, o noivo veio. E aquelas que estavam apercebidas entraram para a festa das bodas. Festa longa de casamento, esperada. E fechou-se a porta. Mencionei que ia voltar ao assunto do 8º ICOBS, Encontro Internacional de Estudos Batistas. Aquele encontro decorreu de terça a sexta-feira. Mas foi dada a possibilidade para os que desejassem permanecer no final de semana para visitarem a primeira igreja batista de Waco, no Texas. Igreja que eu já havia estado lá com a minha esposa em diversos cultos durante meu período de estudos lá na Baylor University. Iria voltar lá, era parte do tour histórico do final de semana. Teve o tour histórico no sábado, num centro de história batista do Texas, e no domingo era o culto na igreja
primeira de Waco, de onde foram enviados para o Brasil William e Anne Bagley. No sábado à noite, depois de chegar da visita ao Centro Histórico do Texas, sábado à noite, eu desci do alojamento onde eu estava para ir comprar um lanche. E tinha um cartão que dava acesso ao local, passava o cartão no leitor e a porta se abria. A porta bateu, eu voltei com o leitor. Esqueceram de avisar que um grupo de conferencistas ia permanecer para o sábado. E automaticamente, ao fim da conferência na sexta-feira, cancelou-se a efetividade do cartão. Para sair é só abrir a porta e sair, mas para voltar tinha que passar o cartão. Estava eu sábado à noite na universidade, sem aula, sem ninguém da administração, e eu, como é que eu vou entrar nesse negócio agora aqui? Eu havia pegado com a responsável no local da secretaria o telefone dela. E na entrada daquela porta havia ali um painel telefônico que podia discar ali. Falei, vai ter que ser aqui mesmo. E disquei, ela atendeu para a glória de Deus, expliquei a situação. Ela falou, pastor, isso já aconteceu também com outros conferencistas. Nós vamos aí para abrir para vocês. Que tristeza você ficar sem possibilidade para entrar numa porta cerrada, fechada. Talvez eu dormisse ao relento aquela noite, no dia seguinte ia ter alguém para abrir para mim. Mas, quando se diz respeito ao retorno de Cristo, as consequências da porta cerrada são muito mais graves. Fechou-se a porta. Final do versículo número 10. Mais tarde, verso 11, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não conheço vocês. O dia da volta do Senhor vai ser alegre para quem está preparado. As festas, as bodas. Mas será um dia trágico, terrivelmente trágico e irreversível para quem não estiver preparado. Inclusive para aqueles que são crentes miseráveis. Em verdade vos digo que não vos conheço. A palavra conhecer aqui no grego é oida, que é ver ou perceber com os olhos físicos. Não há nada nesse mundo que Jesus não conheça. Ele é onisciente, ele é onividente, assim como Deus o Pai. Mas Jesus disse para aquelas virgens, ou o noivo, né, simbolizando Jesus, eu não vejo vocês. Eu nunca vi, nem estou vendo agora. Nem vou ver mais. Porque a porta cerrou-se. Não conheço. Não conhece no sentido de intimidade, de proximidade, de uma relação íntima. Daí a necessidade de estarmos vigilantes. E conclui o texto, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 24, 36 declara isso. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o anjo dos céus, nem o filho, senão o Pai. E Jesus adverte, vigiai, prepare-se em vigilância com urgência, urgentemente. Aquelas insensatas esperaram até ser tarde demais. Poderiam ter ido comprar, adquirir o azeite antes, mas não agiram com urgência. Quando foram tentar, a solução não havia mais. Assim como aqueles homens e mulheres do dia de Noé, quando bateram a porta da arca, abre-nos, era tarde demais. E vai se repetir. Porque no dia de hoje há muitos que ainda estão casando-se e dando-se em casamento, comendo, bebendo e desconsiderando essas realidades, que vão se repetir. Ah, pastor, não vai não. Não queira perguntar isso para aqueles homens e mulheres do dia de Noé.
Não queira perguntar isso para eles pessoalmente. Se vai ou não vai acontecer. Preparemos-nos com urgência. Necessidade de estarmos atentos. Se a pesquisa do Pew Research Center fosse feita no Brasil, quais seriam as suas respostas? Jesus voltará à Terra? Estamos vivendo o final dos tempos? Jesus voltará durante o seu tempo de vida? Depois anote. Pastor, não guardei essas perguntas. Assista a gravação no YouTube depois e responda. E que as suas respostas, que as minhas respostas, indiquem que eu estou me preparando com vigilância e uma preparação que me leva a agir antecipadamente, dedicadamente e de maneira urgente. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, de fato, Cristo voltará a este mundo para dar encerramento à história. Não sabemos o dia ou a hora, mas queremos estar preparados. E capacita-nos, ó Deus, a continuarmos a nos preparar antecipadamente, dedicadamente e com urgência. Em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam amém.